será que a 3060 ela é tão forte assim mesmo? Tipo, é óbvio que ela é mais forte que a 1650, né? Isso não tem dúvidas, por isso que até tá no título aí. Será que é muito melhor ou ela é só melhor? Então vamos ver hoje na prática. A gente sabe que o conjunto total do G15 é melhor sim do que o conjunto do 3i. Sim. Até porque eles estão em faixas de preço completamente diferentes. Tem a questão do processador também que é diferente. Então, né? a gente vai focar... A maior parte dos jogos são focados em GPU, para ver a performance da placa de vídeo. Tem também no meio um que mistura os dois, para ver, dependendo do seu foco, para tentar ajudar também. Às vezes você tem um foco muito em uma coisa, vale a pena você acrescentar esse dinheiro, sair de um game em 3i e ir para um Dell G15. Quanto vai retornar para você em desempenho para jogos? Sim. Em qual tipo de jogo isso faz mais sentido? Se é no que foca totalmente em placa de vídeo, se é em um que mistura os dois ou que usa muito mais o processador, então a gente vai ver. É mais isso. A gente sabe que custa muito mais, a gente sabe que entrega muito mais. Mas o quanto? Tem uma proporção, tipo, eu pago 80% a mais, eu vou receber 80% a mais de desempenho? Ou é aquela coisa de você paga muito mais para receber um pouquinho só? Sim. Então a gente quer ver se realmente essa diferença é bastante grande. Esse vídeo que a gente gravou, pessoal, foi testando os dois notebooks no mesmo software, que é o Heaven Benchmark. E aí a gente optou por gravar ao invés de fazer ao vivo para ficar mais organizado, de poder pausar e mostrar a diferença para vocês. No lado esquerdo vocês estão vendo o desempenho que a GTX 1650 pegou. E do lado direito, o desempenho que a RTX 3060. Porque esse é o tópico desse vídeo. Ver se a diferença entre as duas placas de vídeo é muito grande. Pausa rapidão, VAP. Vocês conseguem ver que a placa de vídeo... Você consegue acompanhar com o mouse para... A placa de vídeo está sendo usada em 99%, tipo de 90% a 99%. Então, tipo, ambos os notebooks estão sendo exigidos... A placa de vídeo deles, né, tá sendo exigida ao máximo. Já o processador, quase que não tá usando. Cara, se a gente pegar a placa de vídeo GTX 1650 e comparar com a RTX 3060 nesse software que só testa a placa de vídeo, vocês estão vendo aí que a diferença entre as duas placas de vídeo é gigantesca. E aí, isso aí é um teste de benchmark. A gente tem que ver nos jogos se vai ter essa mesma diferença. A gente testou alguns, a gente vai mostrar já já. Mas, pô, se a gente fosse pra calcular aí é o quê? 3 vezes, tá? 3 vezes mais... 3 vezes. Em alguns pontos fica o 3 vezes mais alto, em alguns 2,5. Sim. Então, aquela coisa. Aqui em teste de estresse de placa de vídeo, ele te entrega isso. Te entrega mais que o dobro. Um pouco mais do que o dobro. Uhum. Agora a gente tem que ver. Você não vai comprar para ficar rodando o benchmark. Muito provavelmente seu foco vai ser jogo ou trabalho. Aqui, no caso, a gente vai focar em jogos, que acredito que seja a maioria do público desse tipo de notebook. Seguinte, bota o play aí, a gente vai trocando ideia enquanto o play rola do Forza. Vocês vão vendo aí de fundo a diferença de FPS entre a 1650 e a 3060. No final a gente para pra comentar. E ó, pessoal, vocês estão vendo aí que a diferença é de média de FPS, né? Infelizmente o TC tá tampando ali a média do... Vou tirar o TC por um momento. Mas vocês viram durante a corrida de benchmark aí a diferença que tava rolando entre as duas placas de vídeo, né? Mas tá dando pra ver aí que aí não foi tão... A diferença foi grande, mas não foi tão grande. Foi o quê? Tivemos 40 FPS de diferença. Quase 40 FPS de diferença de um pro outro, né? Se a pessoa quer jogar no mínimo, ela não se importa em jogar a qualidade gráfica no Ultra, por exemplo. Ela só quer jogar o jogo. A 1650 Forza, por exemplo, já tá rodando muito bem, 86 Sim. FPS. No caso da 3060, tá sobrando muito, mas aí que a gente fez o teste também, beleza, teve essa diferença e no Ultra. Quanto será a diferença? Então abre aí, VAP, a gente testou também no Ultra pra ver, porque já que tá sobrando a 3060, vamos botar o 100% nas duas e ver qual que é a diferença. E aí vocês estão vendo a diferença. Ali é 43%. 43% a mais? Então, aí vocês estão vendo ambos as placas de vídeo rodando no Ultra. Então, você já vê que a 1650, ela não é uma placa de vídeo para você rodar os jogos no Ultra, tá ficando abaixo de 30 FPS, né? Sim. Por mais que você aceite jogar a 30 FPS, tá abaixo de 30. Então, talvez você conseguiria jogar no alto ali, no médio. Eu acho que idealmente seria no baixo mesmo. Mas já a 3060 você vê que tá rodando bem. 70 FPS, 80 FPS. Então aqui a gente começa a ver a diferença que a 1650 era uma placa de vídeo visando baixo. Sim. Visando baixo, médio, ela tá rodando jogos bem. A 3060 já é uma placa de vídeo visando ultra. O que a gente falou que no 3i bate 53 FPS no ultra. Então, pode ser que a gente utilize o cenário de benchmark. Então o cenário de benchmark é bem diferente da prática. Ele é bem pesado.
Ele é bem mais pesado por conta do cenário que ele Você tá naquela cidade em Em específico. Né? corrida normal, ele dá assim uma Ele ganha um pouquinho. folga. A gente jogou com ele normal em alguma live aí. E no benchmark ele é mais pesado. Pode ser essa a diferença, ô Cat. Pode ser que a diferença de estar no benchmark, né? Mas aí vocês estão vendo a diferença que a RTX 3060 consegue chegar no Ultra acima de 60 no Forza, né? E a de 650 fica pra trás. Então aí começa a se justificar, né? Porque no Red Dead eu não vou nem utilizar muito como parâmetro. Deu muito bug. Mas aqui, que é um teste redondinho já, a gente, funcionou certinho, a gente consegue ver que começa a se justificar o preço, né? Que a RTX 3060 cobra dela, você vai jogar em qualidades gráficas bem maiores. Então, tá aí a diferença no Ultra, né? Entre um jogo e outro. Sobre o Warzone, né? Só voltando na comparação de novo, da DC50 com a 3060. Tá aí. Deixa rolando de fundo, lá, enquanto a gente vai conversando. A gente gravou o mesmo gameplay e ambos. Os dois no mínimo. A verdade, Todas as configurações no mínimo, só coisa de memória no cache da memória RAM, né? Ativado, que os dois estão com 16 GB, então eles suportam isso. Dá um pause aí. E, cara, a primeira coisa que vocês vão notar é o número de FPS. Vocês estão vendo que a 3060, que é o G15 na realidade, tá pegando bem mais FPS ali. Não chega a ser o dobro, é um pouco menos que o dobro. Também deve ser uns 40% ali. Só que, cara, dá uma olhada no frame rate, que é aquele gráfico. Vocês conseguem ver que no lado esquerdo, o gráfico tá todo picotadinho. Então o jogo tá dando stuttering. É um jogo que tá meio travadinho, né? Tipo, não travado, mas tipo, ele não tá tão fluido. A linha de frame time tá muito mais fluida aqui no lado da 3060. Pode ser também porque ele tá no céu. Em alguns momentos, depois ele dá uma estabilizada, mas tem pontos que você vai sentir isso realmente. Mas você pode ver que, tanto no lado de direita ali agora, não tá dando stuttering como tava dando antes. Então, dá pra ver que realmente é uma característica que tá acontecendo da DC50. E vocês estão vendo que realmente tá exigindo das duas placas de vídeo. No caso do Warzone, tem momentos que exige mais a placa de vídeo e tem momentos que exige menos. Agora tá em 83%, ó, subiu pra 97% no lado esquerdo ali. Então, vai variar bastante. Mas a gente vai deixar rodando de fundo aí pra vocês verem a diferença entre elas, né? Isso aqui foi no mínimo, tá? Então, se a gente vamos pegar a média, né? Que foi 68 FPS no mínimo pra DC50 e mais ou menos uns 109 ali pra 3060. Só que isso foi no mínimo. E lembrando que a 3060 consegue entregar mais. Sim. Então, a comparação mais justa... Porque no mínimo você tá botando mais peso no lado do processador. Se você colocar no alto... Aqui, em vários momentos, eles estão com uso acima de 50%. Então, se você colocar no alto, você coloca o peso mais em cima da placa de vídeo. Então, deixa rolando alto aí enquanto a gente responde o resto das perguntas. Aqui, a diferença foi de 60%. 60%? É. 60? Não é só placa de vídeo. Ué, mas é de 68%... Então, dá 40 FPS. 40 FPS é mais de 60% do... Tá, eu não entendo muito de porcentagem. Não, é 60% do... O Ping é formado na USP, ali. Eu acredito nele. Deixa rolando. Aí, ó, isso aqui já é a comparação dos agora dois jogos Ultra. no Ultra. No Ultra, que seria o Warzone com todas as configurações gráficas no máximo. Vamos deixar rodando aí enquanto a gente vai... Agora vai dar pra ver um uso mais constante das placas. Não fica o tempo todo em 100%, porque o Warzone pesa muito em processador em qualquer cenário. Sim. Mas vai ser um pouco mais alto. E a diferença de FPS você já vê um impacto grande. Né, dar uma visão aí pro João Victor, cara. Tá aí a diferença entre os dois no Warzone. Aqui o finalzinho no Warzone no alto. Cara, o resumo é quase sempre uns 40% a mais. Em alguns casos é dobro de performance, mas na maioria das vezes é uns 40% de a média final. Vai calcular ali a porcentagem. É quase 100%. Deu 80% a mais. 80% a mais. Mas bota um CS porque é o seguinte, muita gente comprou um notebook gamer pra jogar jogos competitivos. Tipo, jogar um CS, ou jogar um Valorant, jogar um LoL. Nesse cenário de jogos competitivos, aí que a RTX 3060 talvez não faça muita diferença. Não faça uma diferença tão gritante. Vocês estão vendo aí a diferença de FPS. Existe uma diferença, mas é uma diferença bem menos gritante do que nos outros jogos. Esse aqui é no alto, né? Esse é no alto? Ambos os jogos estão no alto? Só confere aí no título ali. Que tá puxando no... acesso máximo. Tá no máximo, tá no máximo. Ambos os jogos estão no alto. Que tá puxando bastante da placa de vídeo 1650. Isso. Então assim, pra jogos competitivos, que é o caso do CS, pra caso de LoL, pra caso de Valorant... Cara, eu diria até que um PUBG não, né? PUBG puxa bastante placa de vídeo, né? No máximo, sim.
alto bicho e puxa. ultra, sim. Ele puxa bastante os dois, na verdade. Médio pra baixo, aí mais de processador. Placa de vídeo então. também é importante. Mas jogos competitivos de altas taxas de FPS, vocês estão vendo que a diferença não acompanha aquela média de 100% a mais, 80% a mais, ou até 40% a mais. Eles ficam mais ou menos ali parecidos, porque aí tá sendo muito limitado pelo próprio jogo, pela arquitetura do jogo, né? E principalmente pelo processador também. E no caso do CS, ele é um pouquinho estranho, né? Que ele favorece um pouco as Intel normalmente. Mas só pra dar um aviso, que assim, a RTX 3060 é muito melhor que a GTX 1650? É, Sim. em jogos que você usa ela. Se for algum jogo que você não vai usar, tipo, jogar um competitivo de CS, jogar um competitivo de LoL, aí não faz tanto sentido você ir pro notebook que é muito mais caro, sendo que você vai ter um ganho bem menor. Isso estando no... Nesse caso, ambos os notebooks estão no alto, né? Tenta botar no mínimo. Será que eu não lembro agora se a diferença no mínimo era muito grande. O último cenário aqui foi 188 a 201. É, De tipo, 10%. 12, 13 FPS de diferença, né? Menos de 10%. Agora no mínimo. Esse teste a gente fez hoje de manhã, tá, pessoal? Hoje de tarde. Agora os dois cenários estão no mínimo. E, cara, aí talvez... Será que vai acontecer isso que eu tô vendo agora? A GTX 1650 pegando mais, tá certo que quem tá pegando mais é o i5, né? Mas o Gaming 3i tá pegando mais que o G15, vamos esperar. Vocês estão vendo até que o consumo da GPU da 3060 tá baixíssimo, tá até em amarelinho ali, mas é porque o CS não consome mesmo, ele não usa a placa de vídeo, ele usa basicamente processador, e a gente sabe que para single core, que é principalmente o que o CS utiliza, Intel costuma ser mais otimizado. E no caso que tá no mínimo, então tipo, tá se apoiando muito menos na placa de vídeo do que no alto, tá se apoiando muito mais no processador. Talvez o Game 3i saia até melhor. Ou o Game 3i deu saiu... 8. Foi, mas ele ficou na frente. Ele ficou em relação a 3% na frente do G15. Então, mas dá pra ver que em jogos competitivos a placa de vídeo não faz diferença alguma. Só precisa ter alguma pra poder renderizar o jogo. Sim. Mas de 650 já é o suficiente, né? O último teste que a gente fez pra fazer essa comparação das placas de vídeo de poder bruto entre elas, né? De 650 contra 3060, foi no Horizon Zero Dawn. É mais um jogo onde exige muito da placa de vídeo. Testamos no baixo e no ultra também. Pode deixar rodando aí, Vap. Aqui é o teste no baixo. Isso é no baixo. Vocês estão vendo aí, né? No lado esquerdo a GTX, no lado direito a RTX. Primeira coisa que dá pra ver. No lado esquerdo, 99% de uso da placa de vídeo. Tipo, a placa de vídeo tá sendo esgoelada. No lado direito, 77%. Tipo, a RTX tá bem de boa na qualidade gráfica. Ela não tá sendo... Tipo, ela tá fazendo trabalho pelas coxas ali. Então, vocês vão ver que dá pra chegar no Ultra com a RTX. Mas, no Low, a GTX 1650 tanca de boa. Mas é o que a gente sempre tá falando aqui até agora, né? A GTX 1650, apesar da RTX estar dando um pau gigantesco... A GTX 1650 ainda tanca os jogos no baixo. Sim. Que é o caso que tá tancando aqui o Horizon Zero Dawn. Lembrando que isso é um benchmark. Na prática mesmo, você jogando, você vai se deparar em momentos que vai dar uma taxa maior ou menor. No mínimo, deu 67% de diferença, né? Foi a média aqui 64. Aqui ele tá um pouquinho mais alto porque foi o período que ficou na tela preta, né? E ele vai subindo. E aqui 107. Então deu uma diferença grande. Sim, isso no mínimo. Mas deixa rodando no alto também, que agora vocês vão ver uma diferença que justifica, né, a 3060. E agora a gente tá com o Horizon Zero Dawn no Ultra, na 1650 e também na 3060. Sim. E aqui é o dobro. Quer dizer, às vezes... por enquanto tá. Mais ou menos o dobro, às vezes um pouquinho menos. Mas um ponto é, a 1650 não mantém 60 FPS no Ultra, já a 3060 consegue manter 60 com muita facilidade, tipo, tá sobrando bastante FPS. E vocês estão vendo que tanto a 1650 como a 3060, elas estão perto ali do seu 100% de uso. Sim. A 1650 tá sendo esgoelada a 99%, a 3060 tá nos seus 95% a 99%, deu uma baixada agora, por exemplo, né? Mas tá usando bem mais da 3060. Então aqui é uma comparação que eu acho mais justa. Aqui você vê realmente a diferença entre as duas placas de vídeo, né? Aí vai de você. Se você quiser jogar no Ultra, a 3060 vai te atender muito melhor que a 1650. Mas se você só quer rodar o jogo, a 1650 por metade do preço já roda o Horizon Zero Dawn, por exemplo. E aí, finalizou os testes. 42 FPS contra 80. Não, né? 78 e 37, na real. Tá. Aqui ele já tá subindo por causa dos 500 ali. Aham. Mas aqui, ó. Foi mais que o dobro, aqui então. tá em 38, ali em 78.
E aqui dá pra ver. Aqui ele puxou como 37, né? E aqui 78. 110%. 110% a mais pra Mais RTX. que o dobro. Cara, E uma então- folguinha. Então é aquilo que a gente tava falando antes, velho. A RTX 3060, ela é normalmente perto do dobro de performance da 1650. Em alguns casos o dobro de fato, um pouquinho mais. Sim. Em outros, 60% pra cima. Aham. Então vai depender do cenário. Lembra, esses conjuntos. Mas é uma questão. Aqui, em jogo que é full GPU. Uhum. Não full GPU, mas que usa bastante da GPU. O Horizon, o Forza principalmente, é onde você vê mais essa diferença. Sim. E alguns que usam de processador, ajuda também. Sim. Mas não é tão grande assim. Bom, quando é só o processador, aí é totalmente É igual. indispensável. Como foi o totalmente dispensável, quer dizer, como foi o caso do CS. Sim. Então, é bom pra mostrar. São notebooks de segmentos totalmente diferentes, hardwares de linhas totalmente diferentes, mas também atende públicos diferentes. Sim. O que você quer? Você quer jogar em qualidade muito alta, com um FPS muito bom, sem se preocupar em baixar filtro, desativar um filtro ou outro, baixar a qualidade no geral. Um Dell G15 com um Ryzen 7 RTX 3060 vai atender totalmente. Você quer jogar jogos leves, jogos mais competitivos, com taxa de FPS também muito boa, ou você quer um jogo mais de história, em Full HD, qualidade média para baixa, Game 3i vai também te atender completamente. Vai rodar tudo que você tentar rodar, mas, cara, em um jogo, um Forza, você pode subir uma qualidade, um médio, talvez um alto abaixo de 60. Dependendo do jogo de história, um Dying Light, como a gente já testou anteriormente, FPS. a 30 ali, já na qualidade bem mais baixa, então você tem que escolher. Agora, vale a pena o investimento? Vale. Justamente, depende de Então, que mas público não, você se você quer. tá considerando que os notebooks com uma 3060, eles custam o dobro, Então, se você quer receber esse dobro de performance, você vai conseguir. vai conseguir. A diferença é bem grande. Sim. Né? Porque eu fiz essa live justamente porque existe essa dúvida de, mas vale a pena gastar tanto dinheiro no notebook assim? Tipo, é o dobro de preço. E principalmente porque a gente fez a live comprando com a 3050 e a 3050 não foi tão melhor que a 1650, mas tem o porém de ser o TC e o notebook dele, não sei como é que tá. Tem que dar uma formatada. Ficou essa dúvida, tipo, e a 3060, será que vale esse preço mesmo? Ou será que é o mesmo caso da 3050 ali, no caso do TC que tem que retestar, né? Mas aí, por isso que a gente resolveu fazer esse teste aqui. E realmente, a performance é bastante condizente, né? Com o preço a mais que você paga no notebook. Sem contar que a RTX tem algumas tecnologias a mais também, que é o caso de um Ray Tracing, que eu não testei porque eu não costumo ativar, porque o Ray Tracing nessa placa de vídeo específica que é 3060 ainda pesa muito. Então cara, eu não vi nenhum jogo em que dê pra ativar o Ray Tracing e dê pra manter uma taxa de 60 FPS estáveis numa boa. Tipo, o Ray Tracing pesa demais. E se você precisar, ainda tem o DLSS, que faz você perder qualidade gráfica um pouco, né? Mas em algum momento onde você esteja passando sufoco, que não foi nenhum dos casos aqui desses jogos que a gente testou hoje, mas lá na frente, onde tiver algum jogo muito pesado, que tá difícil, ou se você joga em 4K, por exemplo, né? Tá muito difícil de rodar, o DLSS vai dar uma ajudada também, você vai conseguir renderizar de uma forma mais tranquila.